Oi, pessoal! Aqui é a professora Fernanda Carini novamente e a gente vai continuar a nossa aula, parte 3 da nossa aula sobre o histórico da biotecnologia. Neste momento, a gente vai discutir um pouquinho sobre a biotecnologia moderna, porque na nossa última aula a gente falou um pouco sobre o histórico da biotecnologia tradicional. Lembrando, a gente vai fazer naquele mesmo esquema. Sentiu alguma dúvida, alguma dificuldade, não entendeu alguma explicação? Pause o vídeo, me envie uma mensagem que a gente vai conseguir conversar e tentar resolver essa situação, certinho? Então vamos lá. Então, na nossa linha cronológica, nós chegamos em 1953, quando Watson, Crick e Rosalind Franklin descobriram e elucidaram a estrutura do DNA. O DNA é uma molécula que vai guardar toda a nossa informação genética e eles conseguiram elucidar a estrutura dela. Isso foi um marco muito importante na história da biologia molecular. Eles conseguiram compreender que esta molécula ela tem uma estrutura helicoidal. Vocês já devem ter visto aquele desenho helicoidal da molécula de DNA em alguns livros durante o ensino fundamental. Então, foi em 1953 que eles compreenderam que o DNA ele tem esta estrutura aqui, esta estrutura helicoidal. Essa descoberta ela foi muito importante para a ciência, porque é o DNA que vai guardar toda a informação genética de um organismo vivo. Essa molécula vai estar presente em todas as células vivas, exceto para aqueles que consideram os vírus como seres vivos. Aí os vírus, alguns deles não vão ter DNA, vão ter apenas RNA, mas isso não vem ao caso. O importante aqui é compreender esse marco histórico. Em 1953, Watson, Crick e Rosalind Franklin elucidaram a estrutura do DNA. Teve muita discussão e até hoje tem sobre quem realmente elucidou a estrutura do DNA, porque em alguns livros de biologia eles citam apenas Watson e Crick, deixando Rosalind Franklin de escanteio, mas ela contribuiu muito para a elucidação da estrutura. Ela morreu de câncer na tentativa de conseguir fotografar uma imagem que realmente auxiliasse a elucidar a estrutura. E quando foram publicar a pesquisa, os resultados, a revista eles publicaram os resultados no mesmo ano, só que a revista colocou os resultados de Watson e Crick na frente dos resultados de Rosalind Franklin, sendo que eles se basearam na imagem dela para conseguir terminar os seus experimentos. Se vocês tiverem um pouco de curiosidade, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que fala um pouquinho sobre isso, que eu deixei lá na nossa videoteca, ou cliquem nessa figura lá no nosso arquivo em PDF, que eu vou deixar disponibilizado, e vocês vão ter acesso a uma história muito interessante sobre a descoberta do DNA. Mas vamos continuar com o nosso histórico. O marco fundamental, crucial, a divisória oficial entre a biotecnologia clássica, tradicional e a biotecnologia moderna foram as experiências realizadas por esses dois pesquisadores aqui, Boyer e Cohen, que culminou em 1973 com a transferência de um gene de um sapo para uma bactéria, a Escherichia coli. Com isso surgiu a engenharia genética e a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Então vamos lá. Boyer e Cohen eles realizaram seus experimentos com o sapo e com a bactéria, a Escherichia coli. O sapo ele é um organismo muito mais complexo do que a bactéria, porque o sapo ele é eucarioto e ele possui várias células, ele é composto por várias células, e a bactéria é procarioto e composto por uma única célula.
A célula do sapo, ela também é bem mais complexa do que a célula da bactéria, porque ela é eucariota, como eu comentei. Ela possui um núcleo e é dentro deste núcleo que vai estar guardado o material genético, o DNA. O DNA do sapo vai ser diferente do DNA da bactéria. Ele vai estar guardado dentro dos cromossomos, vão estar empacotados dentro do núcleo, junto com algumas proteínas, formando os cromossomos, que a gente vai comentar com mais detalhe nas próximas aulas. Então, o que nós temos que saber aqui é que o sapo possui o seu DNA empacotadinho em formas de cromossomos dentro do núcleo de suas células. Já as bactérias não, elas são procariotas, unicelulares. Elas vão ter o seu material genético, o seu DNA, solto nas suas células, no seu protoplasma, porque dentro das células das bactérias não vão ter membranas, não vai ter um núcleo separadinho. O DNA vai estar solto lá. Aqui nós temos o material genético dela. E esse material genético, esse DNA da bactéria, ele vai ser circular. Além desse material genético que vai guardar as características da nossa bactéria, ela também vai possuir um plasmídio, que é uma unidade também circular de DNA que vai ter a função de garantir virulência, de garantir a adaptação da bactéria. Ela é uma unidade móvel, ela é transponível. A bactéria ela pode perder esse plasmídio por um meio, ela pode receber plasmídios do meio. Então, é uma unidade móvel de DNA, transponível. Sai, entra, se modifica conforme as condições. E também se multiplica. O plasmídio ele se multiplica, duplica, independente da multiplicação celular e independente da replicação do material genético da bactéria. Se vocês não entenderam isso, podem me mandar mensagem que eu vou tentar explicar mais com paciência para vocês, tá bom? Então, a gente tem esses dois organismos, o nosso sapo e a nossa bactéria. E o que o Boyer e o Cohen fizeram? Eles pegaram um gene lá do núcleo da célula do sapo, que é o nosso gene de interesse, e pegaram esse plasmídio da nossa bactéria, que é esse DNA circular, essa unidade transponível que se multiplica independente do material genético. Aí eles utilizaram uma enzima que é chamada de enzima de restrição. E essa enzima de restrição foi utilizada para cortar tanto o gene de interesse do sapo quanto o plasmídio da bactéria. Aí formou unidades ligantes. Então, eles utilizaram uma outra enzima chamada de ligase que uniu o gene de interesse do sapo com o plasmídio da bactéria. Então, formou uma nova molécula, um novo plasmídio. Essa molécula aqui circular, que é uma molécula de DNA recombinante. Nesse caso, a gente chama o plasmídio de plasmídio recombinante, porque ele foi recombinado, foi editado. Ele possui uma molécula aqui, um pedacinho aqui, que não era dele, ele foi editado. Aí, eles inseriram esse plasmídio recombinante em uma outra bactéria. E a bactéria que estava portando esse plasmídio recombinante, esse plasmídio que tem o gene do sapo, ela é chamada de bactéria transgênica. Bactéria transgênica porque ela possui um gene trans, um gene que não é dela. Entenderam? Então, isso aqui foi o início da engenharia genética. Mas vocês podem estar se perguntando, será que essa bactéria transgênica, a primeira bactéria transgênica, ela tinha alguma função útil para a sociedade? Ela produzia algum produto de interesse que era derivado do gene do sapo? Na verdade, não. O único interesse aqui é o interesse científico, é a ciência base. Eles queriam provar que era possível inserir um gene de um animal em uma bactéria, era possível inserir o gene de um outro organismo
em um outro organismo. Era possível fazer engenharia com os genes. Então, o foco aqui é o conhecimento científico. Mas as aplicações úteis para a sociedade surgiram um pouco tempo depois, porque a engenharia genética, a biotecnologia moderna, ela tem muita aplicação. Por exemplo, ela permitiu a substituição de alguns métodos tradicionais por métodos mais modernos, por métodos mais baratos, inovadores e rápidos. Então, um exemplo muito interessante que eu geralmente gosto de mencionar foi o da insulina. A insulina é um hormônio responsável pela redução da taxa de glicose no sangue, ela que vai promover a entrada da glicose na célula, ou seja, remover a glicose do sangue e fazer com que ela entre na célula. E ela é fundamental para o tratamento da diabetes. E antigamente, essa insulina ela era extraída do pâncreas de porcos, do pâncreas de bois, e ela não era muito parecida com a insulina do ser humano, porque era insulina de animais. Só que ela fazia um bom efeito, apesar de ter alguns efeitos colaterais, ela auxiliava na retirada, na redução da taxa de glicose no sangue. Mas tinha alguns efeitos colaterais e, além disso, tinha que matar o animal para fazer o extrato do pâncreas. E também era um processo muito demorado. Tem que criar esse animal, que gasta muito dinheiro. Com a biotecnologia moderna, a gente conseguiu produzir insulina a partir de micro-organismos. O gene da insulina ele está presente nos seres humanos, nas células dos pâncreas dos seres humanos. Então, o que foi feito? Foi inserido o gene da insulina humana em uma bactéria muito especial, que a gente comentou agorinha, que foi na Escherichia coli. Então, essas bactérias que eram recombinantes, que possuíam o gene da insulina dos seres humanos, passaram a secretar uma insulina que era muito parecida com a insulina humana, que era chamada de insulina de DNA recombinante. Então, essa molécula, por ser mais parecida com a dos seres humanos, ela causava muito menos rejeição. E, além disso, ela poderia ser produzida muito mais rapidamente, de maneira muito mais barata, do que as insulinas que eram produzidas pelo extrato do pâncreas de porcos ou de bois. Um outro exemplo também interessante é o exemplo dos hormônios de crescimento, que eles também passaram a ser produzidos pela tecnologia do DNA recombinante. E em outros casos também, a biotecnologia permitiu a obtenção de produtos inteiramente novos. Um exemplo que eu gosto muito de citar é o exemplo do Golden Rice, que é o arroz dourado. Ele é enriquecido com beta-caroteno, um precursor da vitamina A. Mas vamos para um contexto histórico da vitamina A. A gente sabe que o arroz normal, o arroz branquinho, ele não tem vitamina A. E em alguns países da Ásia, a população mais pobre, ela se alimentava basicamente deste arroz branco, que não tinha vitamina A. Então, ela tinha uma dieta muito pobre nessa vitamina. E a falta de vitamina A causava cegueira irreversível, podendo levar à morte. Isso causou a morte de milhões de crianças na Ásia. Então, os pesquisadores fizeram o quê? Como o arroz era a base da alimentação, eles inseriram um gene de narciso, de uma planta, que era rica em vitamina A, em beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, e inseriram esse gene, juntamente com alguns genes bacterianos, dentro do arroz. Então, dentro de uma variedade de arroz. E isso deu origem a esse arroz amarelado aqui, que é um arroz rico em beta-caroteno. E as pessoas, quando se alimentavam deste arroz, conseguiam produzir vitamina A e se livravam da cegueira. Então,
O Golden Rice ele foi considerado um empreendimento humanitário, porque as empresas de biotecnologia que desenvolveram essa espécie de arroz transgênico, elas abriram mão de receber dinheiro pela sua descoberta, elas cederam os direitos de suas patentes. Então, elas fizeram isso justamente para auxiliar a população pobre da Ásia. Um outro exemplo também interessante que a gente vai comentar no quarto bimestre é a obtenção de anticorpos monoclonais, que também foi um grande avanço, permitindo a construção de testes diagnósticos clínicos e ambientais mais precisos. Então, a biotecnologia moderna ela surgiu para revolucionar a humanidade. E por ser uma ciência que veio para revolucionar a humanidade e por fazer uma engenharia genética e por editar os genomas e por permitir uma grande aplicação em diferentes áreas, a biotecnologia moderna também é um pouco perigosa. Na verdade, muito perigosa. E os cientistas, já no início da biotecnologia moderna, em 1975, 2 anos depois que a engenharia genética surgiu, eles perceberam o perigo que era trabalhar com biotecnologia sem biossegurança, sem uma medida de contenção, sem pensar na parte ética. Por isso que nesse curso vocês vão ter disciplinas sobre ética, sobre biossegurança, porque a biotecnologia tem que andar alinhada com essas vertentes sociais, ou será um problema muito grande. Então, em 1975, cientistas de vários países eles se reuniram para escrever uma moratória sobre os seus trabalhos. Essas foram as primeiras medidas de contenções que existiram sobre a biotecnologia. E hoje nós temos uma área voltada apenas para a biossegurança, para garantir que a biotecnologia não extrapole a parte ética, a parte moral. Isso que eu queria passar para vocês, desde a introdução, desde o conceito do que é biotecnologia, passando pela biotecnologia tradicional, indo para a biotecnologia moderna, conversando brevemente sobre cada uma dessas práticas. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a história da biotecnologia e vocês já sabem, né? Ficou com dúvida? Me envie uma mensagem que eu estarei sempre à disposição para atendê-los. Espero que vocês tenham gostado, tenham uma excelente semana, tenham um bom dia.